Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Um texto muito importante na nossa jornada está em Mateus 22. Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outro para seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora, saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarre-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele. Disseram: mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disto. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram a moeda de prata, ele disse: de quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. No mesmo dia, vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu e o terceiro irmão se casou com ela, e assim por diante até o 7º irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela.
Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver a ressurreição dos mortos, vocês não leram a este respeito nas Escrituras? Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admiradas com o seu ensino. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo, igualmente importante, ame seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: é filho de Davi. Jesus perguntou: então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder, e depois disso, não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Muito a aprender, refletir e meditar neste capítulo de hoje. Jesus fala do maior mandamento, fala da ressurreição, fala sobre quem é o Cristo. Muito top mesmo, não é? Mas este capítulo é muito especial, particularmente para mim e para minha casa, pois aqui nós começamos a entender algo sobre o reino há alguns anos atrás. Quando lemos a parábola do banquete de casamento, percebemos algo que fez toda a diferença na jornada da nossa família. Jesus diz que o reino é semelhante a uma festa de casamento do filho de um rei. O rei preparou uma grande festa e mandou os servos chamarem os convidados. O relato da parábola fala de uma festa extraordinária, um banquete sobre a mesa e uma grande comemoração de casamento. Mas a parábola fala de 3 tipos de convidados. O primeiro tipo de convidado fez pouco caso do convite. Não acharam o convite interessante, não se importaram, desprezaram a festa, pois viram mais valor na sua própria vida, nos seus afazeres e nas suas prioridades que no convite do rei. Perceba que o rei diz: estes convidados não aceitaram o convite, não eram dignos. E por isso manda chamar o segundo tipo de convidados, os dignos. Porém,
O texto fala que foram chamados todos que iam encontrando pelo caminho, pelas esquinas, que a festa ficou cheia de bons e maus. Estes eram os dignos. Isso não é intrigante? Os bons e maus eram dignos. Como assim? Porque, na verdade, o que os torna dignos é ter aceitado o convite e não suas próprias ações e feitos. Vejamos, portanto, que para o reino, os convidados dignos não são vistos como dignos por sua própria performance ou o seu mérito, mas porque simplesmente aceitaram o convite. Você aceitou o convite para o casamento, ou faz pouco caso, ou está muito ocupado para ir à festa? No entanto, surge um terceiro tipo de convidado. Este estava na festa, atendeu o convite, mas o rei, ao vê-lo, identificou algo que não gostou. Amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? Perguntou o rei. Aquele convidado aceitou o convite, mas não entendeu o convite. E por isso não estava vestido apropriadamente, não estava vestido com a roupa de casamento. Mas em um casamento, quem veste a roupa de casamento? A noiva. Aquele convidado não discerniu que o convite não era um convite para assistir a um casamento, mas para ser a noiva do filho do rei. Era um convite para viver uma relação íntima. Era um convite para celebrar o próprio casamento com o filho do rei. Você entende? Nosso convite não é para assistirmos, mas para celebrarmos o amor do filho para conosco. Quem não discerne a relação vive como os fariseus, saduceus e religiosos, tão combatidos por Jesus ao longo do capítulo, porque simplesmente não discernem o convite, não contemplam a relação, não observam a natureza da aliança. Sua relação é como a relação daquele convidado da festa que está ali apenas para se alimentar do banquete. Não tem roupa de casamento, não tem roupa de noiva, está ali apenas para se alimentar. Não está comprometido para entregar seu corpo, sua vida e seu coração ao noivo, mas quer ser apenas beneficiado. Este tipo de convidado que não discerne a relação é lançado fora. Não se engane. Mas a pergunta do dia é: que tipo de convidado você é? O muito ocupado, que fez pouco caso para o convite? O que se tornou digno por simplesmente aceitar o convite? Ou o que não discerniu o convite e pensou no ganho e não na relação? Que tipo de convidado você realmente é? Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.